Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar a conversa a respeito da relação de Euler. Lembra da história lá que eu falei, né? Euler ou Euler? Eu digo, não me importa como que você vai falar a relação. O que interessa é você utilizar corretamente esse conceito, né? Porque Euler é um nome de origem francesa, mas a gente escreve Euler e é o que interessa para nós e é o que é importante. Você sabia que existe uma relação entre o número de arestas, o número de vértices e o número de faces de um poliedro? Essa relação é exatamente a relação de Euler. Aqui nós temos alguns poliedros, tá? Nesse caso, todos eles convexos. Lembra do conceito de convexo? Que eu disse que é mais fácil de lembrar? Imagine uma linha passando aqui em qualquer sentido. Ela somente vai ter uma entrada e uma saída. Nesse caso, a gente chama de poliedro convexo. Quando ele tem mais que uma entrada e uma saída dessa linha de algum ângulo que eu faça, eu chamo de poliedro não convexo, que também a gente chama ele de côncavo, né? Mas é mais comum a gente chamar de não convexo. Aqui a gente tem alguns, ó, dando o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. O que o Euler fez? Ele foi contando exatamente o que a gente fez, o número de faces, de vértices e de arestas, e foi verificando, e ele conseguiu ver uma regularidade, e que, através dessa regularidade, ele chegou a esta relação que hoje a gente conhece como relação de Euler, que vértice menos o número de arestas mais o número de faces, o valor sempre dava 2. Então, ó, ele fazendo essas continhas com cada um dessas medidas que ele fez aqui, contando, né, de cada um dos poliedros, ele viu que sempre isso daqui valia. Para os convexos, sempre valia, e para os não convexos, para uma grande parte dele também valia, e ele foi fazendo experimentalmente isso. A gente poderia fazer a mesma coisa, vocês veriam que vocês conseguiriam deduzir essa relação facilmente. Mas a matemática não sai de uma cartola, né? A gente faz também experimentações para a gente conseguir chegar a isso. Temos uma curiosidade. Arquimedes, que viveu lá 3 séculos antes de Cristo, Arquimedes a gente já falou bastante sobre ele, né, durante a escola. Ele descobriu um poliedro convexo que era formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Essa ideia lá de Arquimedes foi utilizada numa bola que ficou muito famosa, que foi a bola da Copa de 1970, onde ela era formada exatamente por 20 faces hexagonais e 12 pentagonais, e que formou a famosa bola do tricampeonato do Brasil. E essa bola se tornou bastante comum aqui no Brasil, que o pessoal gostava muito de jogar futebol com esse tipo de bola. Então, nós já falamos a diferença entre o convexo e não convexo, que aquela linha que nós passamos, que só vai ter uma entrada e saída, em relação à relação de Euler, que para os convexos sempre vai valer a relação. Ó. Aqui eu tenho um tetraedro que tem 4 vértices, 6 arestas e 4 vértices, fazendo a continha sempre vai ser igual a 2. Porém, nos não convexos, nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, neste daqui, ó, eu tenho o número de vértices 16, número de arestas 24 e o número de faces 10. Somando eles, valeu a relação. Porém, nem todos os não convexos essa relação vão valer. E vocês conseguiram já identificar alguns poliedros dentro da casa de vocês? Tenho certeza que muitos poliedros a gente vai identificar, né? A caixinha de sapato, que tem um formato poliédrico, né? Que esse poliedro a gente chama ele de paralelepípedo, né? Nós temos o caso do nosso cubo, que sempre está aparecendo, né? Que o cubo a gente já sabe que esse na verdade é um apelido dele, né? Que o nome correto dele é hexaedro regular. Hexa vem exatamente de 6, edros, faces. Então, 6 faces. Esses nomes, né? Tetraedro, tetra, 4 faces, né?
Então os nomes também já dão uma ideia exatamente do número de faces que a gente tem sobre os poliedros. Ico, 20 faces iguais. Tranquilo, gente? Então nós temos vários formatos bastante interessantes que a gente vê no nosso cotidiano. Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre a relação de Euler. Espero que vocês tenham gostado e até breve.